Muito boa noite também a você que está em casa, ou no seu carro, ou no trabalho, acompanhando o nosso evangelho desta noite. O evangelho da nossa casa bendita, Seara Espírita Reluz. Meu nome é Rubens e vou estar com vocês nos próximos 25 ou 30 minutos no máximo. Quando eu estava buscando ajuda da espiritualidade para preparar o evangelho desta noite, é impressionante como nossos mentores exercem uma influência, um trabalho sobre a gente. Eu ia para um determinado tema do evangelho e ele me puxava para esse. Eu ia para o mesmo tema e ele me puxava para esse. Falei, mas poxa, de novo, falsos cristos e falsos profetas. Já falamos isso durante o ano, não só nas segundas-feiras, mas às vezes nas terças, agora nas quintas e nos sábados, durante os evangelhos, entre os trabalhos de cura. E ele me disse da seguinte forma: nós precisamos recapitular algumas passagens do evangelho sempre, principalmente nos momentos mais necessários. Tal qual nós, nessa época do ano, principalmente aqueles que estudam, que estão se preparando para uma prova final ou para um vestibular, temos que buscar as matérias todas do ano para reativar as nossas memórias e poder ter êxito no nosso propósito, que é ou passar de ano ou entrar numa universidade. Bom, chegando essa informação para mim dessa forma, aí eu questiono, mas tá bom, e nós? O porquê do evangelho? Que prova nós vamos fazer? E aí o que me chega? As provas mais difíceis. Falei, mas quando ela vai chegar? Já chegou. Nós estamos aí. Você não tem visto o nível de violência que o mundo está passando? Você não tem reparado nas doenças do corpo e da alma que nós encarnados estamos passando? Pessoas em depressão, pessoas com síndrome do pânico, pessoas cometendo suicídio, catástrofes que nós estamos vendo, não só no Brasil como no resto do mundo, além das guerras. Então a nossa prova final já está aí, já estamos vivendo ela. Por isso a necessidade de trabalharmos esse capítulo de hoje. Eu falei mais uma vez, eu perdi. Vou ter que evoluir nesse tema. Muito bem. Falsos cristos e falsos profetas. Como disse, nós estamos aqui hoje para recapitular algumas coisas que já foram ditas. Então, vamos ver se com a ajuda de vocês, a gente consegue reconstruir um pouco dessa história. Pode ser? Como diz a nossa irmã Yara, vamos juntos? O que a história fala sobre os profetas? Olha, nós estamos falando aí, meus irmãos, entre os séculos 8 e 2 antes de Cristo. O judaísmo antigo trazia nas suas tradições a ideia dos profetas, os sensitivos, os médiuns como chamam hoje. Na Judéia se conhecia como profetas. Aquilo que na Grécia era o piton, pitonisa. Indivíduos dotados de certa peculiaridade psíquica para registrar o seu diálogo com os espíritos. Esses espíritos eram chamados de deuses, de divindades. Buscavam em rituais religiosos
na leitura das estrelas, dos vegetais, para adivinhar tempos vindouros. Desta forma, surgiram os oráculos, nos quais mulheres, representantes da mais apurada intuição, eram conhecidas como pitonisas. Privilégio das mulheres. Tudo isso começou com as mulheres, que tinham o dom de conversar com nossos irmãozinhos e receber as informações. Nessa época, era tudo muito puro. As pessoas procuravam ajuda desses médiuns para coisas do bem. Nunca em benefício próprio, mas sim em benefício do seu semelhante. Ele queria o bem da humanidade. No Evangelho de Mateus, nós já estamos aí no ano 70 depois de Cristo. Mateus, ele nos fala: cuidado com os falsos profetas. Eles vêm a vocês vestidos de peles de ovelha, mas por dentro são lobos, devoradores. Vocês os reconhecerão por seus frutos. Podem alguém colher uvas de espinheira, de um espinheiro, ou figos de ervas daninha? Aí já começa a desvirtuar o que Deus nos propôs, que é ter as informações que poderiam embasar a nossa vida, o nosso dia e o nosso futuro. Porque as pessoas começaram a não se preocupar, a não ir pedir para a ajuda da humanidade, em si, em benefício próprio, para tirar proveito. O mundo começou a mudar a partir daí. No ano de 1596 e 1598, nesse ano, meus irmãos, nós estamos exatamente no auge, começando a era da Inquisição, onde aqueles que não acreditavam naquilo que a igreja pregava, ele era sacrificado, queimado vivo em fogueiras, como aconteceu com Joana d'Arc e várias pessoas que tinham opinião diferente. E nessa peça que Shakespeare escreveu, ele tem uma frase que para a época já era muito, muito adiantada. O diabo pode citar as escrituras quando isso lhe convém. Nós, nos dias de hoje, estamos presenciando muito, muito isso. Principalmente depois dessa época da Inquisição, quando o precursor de todas as mudanças, Martim Lutero, com suas cartas de protesto, começaram a surgir as ramificações da igreja. Hoje, eu tenho certeza que qualquer um de vocês é capaz de citar pelo menos 10 tipos de religião que nós temos aí. Muitos estão a trabalho do nosso Pai Maior. Mas nós vamos ver mais para frente que às vezes por culpa nossa mesmo, nós criamos falsos profetas. Já estamos em 1864. O ano passa rápido, né? No capítulo 21 do Evangelho, no seu item 4, Allan Kardec nos relata a missão dos profetas. Atribui-se comumente aos profetas o dom de adivinhar o futuro, de forma que as palavras profecia e predição se tornam sinônimas. O vocábulo profeta, no sentido evangélico, diz que todo enviado de Deus com a missão de instruir os homens e de lhes revelar as coisas ocultas e os mistérios da vida espiritual. Quantos nós tivemos, né? Muitos.
São Francisco de Assis, Joana d'Arc, depois nós temos da nossa época Emmanuel, Eurípides Barçanufo, muitos médios, Chico, Divaldo, que fazem um excelente trabalho, no sentido mais puro do que o Evangelho determina. Essa é a missão, e que Allan Kardec nos deixa de forma bastante clara e complementa no item 5. É o alerta de Allan Kardec. Prodígios dos falsos profetas. Levantar-se-ão falsos cristos e falsos profetas, que farão grandes prodígios e coisas de espantar, a ponto de seduzirem os próprios escolhidos. Quem vive a doutrina sabe de tudo que Allan Kardec deixou aí, escrito, para meditarmos e sabermos interpretar qual é a diferença realmente do verdadeiro e do falso profeta. Voltando aos nossos estudos, o livro Mensageiro, uma passagem interessante que vai ilustrar, eu peço bastante atenção de vocês nesse aspecto, nesse item do nosso Evangelho. Esse livro foi escrito em 1944, psicografado por Chico, pelo espírito de André Luiz. O desastre de Acelino. Ele partiu do nosso lar, do Ministério da Comunicação, com valioso patrimônio recebido dos seus assessores, para uma das grandes cidades brasileiras, a serviço da colônia. Nosso lar. Vocês sabem que nós temos várias colônias no plano espiritual. Entretanto, apesar das lições maravilhosas de amor evangélico, inclinei-me a transformar minhas faculdades em fontes de renda. Agarrei-me ao interesse inferior. Arbitrei o preço das consultas. Interesse enorme foi despertado entre os que desejavam melhoras físicas e solução de negócios materiais. Transformei a mediunidade em fontes de palpites materiais e baixos avisos. Mas a morte chegou e arrancou-me da fantasia. Consulentes criminosos que me haviam precedido no túmulo rodeou-me a reclamar palpites. Queriam notícias de cúmplices encarnados, resultados materiais, soluções atinentes a ligações clandestinas. Assim como nós tivemos, nesse livro de André Luiz, outros espíritos que vieram e cumpriram a missão, tivemos aí o caso do Acelino, que veio com a mediunidade, que foi preparado no nosso lar, no Ministério das Comunicações, e veio com um planejamento reencarnatório, com a missão para colocar aquela mediunidade a serviço de nós, encarnados. Mas o dinheiro entrou na conversa. E quando o dinheiro entra, meus irmãos, o nosso mentor, ele percebe que nós estamos sendo obsediados por espíritos inferiores. Ele não nos abandona, ele se afasta. Porque ele já tinha deixado as mensagens do nosso planejamento para nós. Em determinado momento, quando nós temos o arrependimento, e quantas das vezes não acontece isso com a gente, ele retorna. Mas nesse caso de Acelino, ele não retornou. Ele começou a cobrar pelas consultas, ele começou a passar informações recebidas de forma errada por espíritos das trevas, e começou a vender as informações. Tudo informação falsa. Tanto que, quando ele desencarnou, quando ele foi para o plano espiritual, todos os espíritos, todas as pessoas, mesmo encarnados e desencarnados, começaram a obsediá-lo no plano espiritual, cobrando o resultado daquilo que pagou.
é uma grande tarefa que ele deixou de cumprir. E por que nós contribuímos com o surgimento de falsos profetas? Agora vamos falar um pouquinho da gente aí, né? Hoje em dia, lidamos com muitos médios, profetas, criaturas intermediárias de espíritos, por todas as partes. Algumas têm consciência da responsabilidade, outra nenhuma. O Acerino não teve consciência nenhuma. Ele usou das faculdades que teve em benefício próprio. E procurou ficar bem na matéria, usando dessas faculdades. Pensamos em resolver nossos problemas, não da coletividade. Encontramos falsos profetas na medicina. Quem já não ouviu curas prometidas em pouquíssimos dias? Quem que já, numa instituição de ensino, eu pelo menos já passei com as minhas filhas e netos, aquela instituição que faça um curso em 90 dias e você sai desempregado. Desculpa, você sai empregado. Desempregado é hoje, né? Nos governantes, não vamos aqui falar de política, mas nos períodos que antecedem as eleições, ele abraça mendigo, beija criança, come um pãozinho na padaria, depois esquece da gente. E até nas feiras livres. Eu já tive situação, gosto muito de abacaxi, e o cara com abacaxi em cima da bancada, uma delícia. Eu compro o abacaxi, chego em casa, o abacaxi azedo. Não aconteceu isso com vocês? Uma melancia. Esses são os falsos profetas. E eles sabem das nossas dificuldades. E até que ponto nós podemos ser manobrados por eles. Existem entre os seres encarnados pessoas que mentem, que enganam, sempre para tirar proveito da matéria. Esses falsos profetas fazem de tudo para nos iludir. Trazem revelações bombásticas, mentirosas, na certeza que serão aceitas como verdadeiras pelas pessoas ingênuas. E aí, quando são questionados, eles falam, mas eles pagam para ouvir isso, é o que eles querem ouvir. Não quero, não posso falar nada do contrário. Ainda voltando no parágrafo anterior, num dos evangelhos que eu fiz aqui, eu relatei um fato que eu quero falar exatamente agora, rapidinho, sobre medicamentos. De novo, nada contra mercado farmacêutico. Eu, algum tempo atrás, há muito tempo, aliás, uns 20 anos atrás, eu tinha um trabalho sendo executado aqui no Brasil, e eu tive que trazer um gringo, que ficou um mês comigo. Conhecia um pouquinho da caipirinha brasileira, que eles gostam de tomar caipirinha, gringo não tem isso lá, do churrasco e tal. Quando eu estava de volta, levando de volta para o aeroporto, eu disse para ele, falei, ô Nathan, nesses 30 dias no Brasil, o que foi que te chamou mais atenção? Ele falou assim, a quantidade de farmácia. É isso mesmo. Nós não estamos acostumados com isso lá. Nós não estamos acostumados, Rubens. Ele falou assim, eu estou no hotel. No período da propaganda, eu fico vendo propaganda de remédio. São falsos profetas, porque nós vamos lá e compramos um remédio para uma dor de cabeça sem a devida assistência do profissional habilitado, sem saber que aquele medicamento vai nos dar uma dor de estômago. Depois nós precisamos de outro para resolver a dor de estômago. Descobrimos depois que aquele outro ataca o fígado. E sucessivamente. E teve um caso numa farmácia, até em Cajamar, que a pessoa chegou para o balconista e falou assim, escuta, você tem algum medicamento novo aí para dor de cabeça? Olha que nível nós estamos.
Tanto que hoje a gente, quando está preparando para uma viagem, podemos esquecer de uma roupa, mas não esquecemos da caixinha de remédio. De novo, nos referindo aqui à nossa casa, temos recebido orientação da espiritualidade para voltarmos a ter aquele chazinho plantado num vasinho da nossa casa, buscar ajuda da medicina, mas através dos médicos, de pessoas habilitadas a te dar realmente. Não vamos nos automedicar. Isso é muito prejudicial a nós. Voltando para os falsos profetas, vocês vão ver aí, eu estou na frente de alguém aqui? Não, dá para ver, né? Olha, isso é uma pesquisa que foi feita há 5 anos atrás, é muito importante para todos prestar atenção nesse detalhe. Das pessoas que procuravam informações na espiritualidade, consultas, e até psicólogos que trabalhavam com terapias de vida passada, 75% dessas pessoas, eles buscam informação sobre a vida passada. Esse VP é vida passada. 20% buscam informações da vida futura, quer saber como é que ele vai ser. Somente 5% quer saber dessa encarnação. Vocês perceberam onde está o erro? Vamos viver a nossa vida, vamos pedir ajuda para o nosso mentor para saber qual é o nosso planejamento. O que nós decidimos lá, na filinha, no período lá, ou no nosso lar, ou outra colônia, esperando o momento da encarnação. Deixa o nosso passado. O que nós vamos passar aqui, talvez sejam resgates. Mas nós estamos aqui para ter esse crescimento. Precisamos mudar. Jesus Cristo, quando veio nos falar do passado, não veio nos falar do passado, nem prever o futuro, mas sim nos preparar para a vida presente. Curar enfermos, amar, perdoar e honrar os nosso pai e a nossa mãe. E essa frase maravilhosa no Evangelho de Mateus: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, aí estou eu no meio deles. Vamos dar valor a essa palavra de Cristo, através do Evangelho de Mateus. Não vamos procurar ajuda quando nós estamos aqui numa casa como essa, buscando ajuda para que possamos receber o que somos merecedores e que nós estivermos preparados, que faz parte do nosso planejamento reencarnatório, nós vamos enfrentar. Chico, esse ser humano maravilhoso que hoje está no outro plano. Essa é uma frase linda do Chico, que ele falou que muitos me procuram para perguntar como ser um médium melhor. Mas nunca para perguntar como ser uma pessoa melhor. Às vezes as pessoas acham que está trabalhando numa casa espírita, botar uma roupinha branquinha, ele já está mais perto de Deus. Não é assim. O compromisso é maior ainda do que ele possa imaginar. E às vezes, essa busca que ele faz para ser um médium melhor, na maioria das vezes, são interesses escusos. Aquele que quer realmente servir ao próximo e trabalhar em benefício da humanidade, ele quer ser uma pessoa melhor. Para isso, meus irmãos, nós precisamos usar essa famosa metáfora do joio e do trigo. Nós precisamos aprender a separar o joio do trigo. Tirar o joio para que o trigo floresça e nos dê o alimento. Mas ali temos que tomar muito cuidado, sabe por quê? Às vezes o joio gosta de ser chamado de trigo. E se não tomarmos cuidado, vamos deixar só o joio no nosso terreno e não nos vai fornecer o alimento. Nós mesmos podemos ser um falso profeta em algum momento da nossa vida. Quando nós tentamos um conselho errado, no momento de raiva, no momento de ódio.
que a gente tem por alguém. Eu sempre falo que no momento de ódio precisamos tomar muito cuidado. Porque o ódio é a mesma coisa que se você tomar um veneno e querer que o outro morra. Não vai acontecer. Precisamos tomar cuidado. Senão, nós estamos alimentando essa cadeia de falsos profetas. E olha a humildade de Emmanuel. Quando ele chegou para o Chico e falou: Chico, vou trabalhar com você. Mas, se um dia você tiver dúvida entre o que eu estou te passando com orientação, fica com a do Kardec e de Jesus Cristo. Olha que humildade. E por último, nosso tempo já está quase se esgotando. Queria falar rapidinho com vocês sobre essa metáfora da verdade e da mentira. Eu acredito que vocês já devem ter ouvido falar dessa metáfora. Um dia, a mentira convidou a verdade para tomar banho num poço. Estava um calor e olha, essa água está linda, fresquinha, vamos entrar. E as duas, a verdade e a mentira, tiraram a roupa e entraram no poço. Só que de repente a mentira saiu, vestiu a roupa da verdade e sumiu. A verdade, apavorada, saiu correndo na tentativa de encontrar e recuperar suas roupas. Mas as pessoas, quando se encontravam com a verdade nua e crua, eles fugiam. Será que isso não acontece com a gente? Será que não estamos fugindo dessa verdade que nós precisamos para provocar a nossa reforma íntima? Será que não estamos nos enganando? E eu gostaria de finalizar com outro capítulo do Evangelho que me foi intuído na hora que eu estava aqui pedindo ajuda da espiritualidade, que é no capítulo 10, o item 9, onde ele fala do argueiro e da trave. A gente às vezes vê um cisco no olho do nosso irmão que está na nossa frente, mas não vê a trave que está no nosso olho. Vamos tirar essa trave dos nossos olhos, meus irmãos. O mundo está precisando. Nós precisamos estar conscientes e saber o que realmente é de interesse de todos, não só nós. Vamos sair daqui com esse compromisso hoje? Então nós vamos encerrar. Vou pedir a todos que, primeiro, agradecer pela paciência. Segundo, pedir que, de forma bastante confortável, fechando os olhos, agradecendo ao Pai Maior pela oportunidade que tivemos hoje de estar aqui, que Ele sempre e que nunca nos negou qualquer tipo de orientação. Vamos pedir a Ele que olhe por todos os nossos irmãozinhos necessitados, aqueles que estão passando por situações de catástrofes, aqueles irmãozinhos que estão lá sofrendo os efeitos da guerra. E eu tenho certeza que, segundo a orientação do Pai, essa nossa reunião de hoje gerou fechos de luz que, direcionado para o campo espiritual, serviu de auxílio aos espíritos que estão vindo de outras colônias, inclusive do nosso lar, espíritos socorristas que vieram ajudar, que vieram recolher aos nossos irmãozinhos que estão desencarnando
pelos problemas da guerra. Vamos fazer alguns segundos de vibrações para esses nossos irmãozinhos. Graças a Deus. Vamos fazer o Pai Nosso de agradecimento e de encerramento do nosso Evangelho de hoje. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo e divino nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, que assim seja, graças a Deus. Tenham todos uma boa noite, que a luz do nosso Pai Maior nos acompanhe no retorno dos nossos lares. E por favor, silêncio na saída, para que a espiritualidade continue trabalhando por nós. Uma boa noite.